Sejam bem-vindos mais uma vez a um estudo da Palavra de Deus. Vamos agora ver a segunda parte. Vamos agora ver a segunda parte sobre a história dos davidianos, a história da mensagem da vara do pastor. Se você ainda não assistiu a primeira parte, é bom que assista. Assim você vai entender essa parte que estamos falando. Ok? A história da mensagem da vara do pastor, que em inglês se chama The Shepherd's Rod. Muito bem. No último vídeo, ficamos nesse slide aqui, nessa parte aqui. O TF entregando 33 cópias do seu manuscrito, né, aos líderes da Associação Geral, nos dias 29 de maio até 12 de junho, né, na Associação Geral realizada de 29 de maio até 12 de junho de 1930 em São Francisco. São datas importantes. Veja que o TF nunca escondeu a mensagem. Nunca. Ele falou à igreja, falou aos líderes, falou à associação geral. Nunca. A mensagem da vara não vem para esconder nada. Uma mensagem clara, direta, que vem para a igreja do Senhor nesses últimos dias. Ok? Continuamos com Wikipédia ainda, né? Um dos destinatários. Eu esqueci de falar para vocês que essas informações completas não se encontram na Wikipédia português. Não se encontram em português. No português dão somente um resumo algo bem resumido, né? Que não dá para entender os pormenores do que aconteceu lá. Então tive que fazer uma pesquisa em inglês, traduzir do inglês para português e montar o slide. É assim que fiz. Então, se você vai no português assim, Wikipédia no português, você vai encontrar pouca informação, né? A não ser que eles tenham feito uma matéria bem mais extensiva esses últimos dias, né? Ou talvez este mês ou mês passado. Mas quando pesquisei, não tinha praticamente muita coisa sobre Victor Utef na Wikipédia. Ok, vamos continuar. Wikipédia continua dizendo: um dos destinatários, F.C. Gilbert, secretário do campo da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e respeitado autor de livros de teologia adventista, respondeu por carta aproximadamente 2 semanas depois. Depois de quê? Depois da conferência de 29 de maio de da grande Associação Geral de 1930, né? Maio a junho de 1930. Então, 2 semanas depois dessa assembleia, Gilbert, né, respondeu. Para desapontamento de UTF, ele não abordou seus 12 pontos, o ponto de vista sobre os 144 mil. Em vez disso, Gilbert desafiou a aplicação de certos símbolos por UTF, questionou o seu método de análise e rejeitou seu manuscrito como sendo infundado. Gilbert também enviou cópias das suas conclusões aos líderes da igreja na área de Los Angeles. Os líderes da igreja ficaram satisfeitos que as interpretações de UTF haviam sido refutadas. Por Gilbert, no caso, né? Mas sem demonstrar, né, pela Bíblia, onde estão, porque ele não abordou os pontos aí que o UTF estipulou no manuscrito. Simplesmente escreveu que o seu manuscrito está infundado, né? Não é assim, não está bem interpretado. Geralmente eles fazem assim, geralmente, né? Ok? Dizem que você está errado, o texto está mal interpretado, e quando você pede onde está o erro, e fica uma resposta vaga, uma resposta incerta, que deixa você na dúvida, tá? Igual quando você diz que Ellen White diz que a profecia sobre os 144 mil é o mesmo evento de Ezequiel. E Ezequiel 9 vai se cumprir literalmente. Se vai se cumprir literalmente, como pode ser algo simbólico?
Aí quando você diz que Ellen White diz que é um evento literal, a teologia diz que é simbólico, aí você diz, onde está a má aplicação desse texto de Ellen White? Não, você está mal interpretando, você não está entendendo o texto. Então, explique melhor, por favor. Aí a gente fica sem resposta, geralmente, né? Então, eu imagino como pode ter acontecido assim com o Tef e o pastor Gilbert, ok? Mas o Wikipédia não deu os detalhes, somente o Wikipédia diz que Gilbert escreveu para o Tef e dizendo que o seu manuscrito não tem fundamento, é infundado, tá? Tá certo? Vamos lá no próximo slide. O Tef, no entanto, permaneceu seguro dos seus ensinamentos. Ele completou seu livro, acrescentando 83 páginas e publicou 5.000 exemplares da Vara do Pastor em novembro de 1930, que depois distribuiu a vários ministros adventistas, obreiros e leigos. Veja só, ele mesmo distribuiu. Então, eles tinham certeza de que o que ele estava falando tinha base na Bíblia. Ele completou seu livro e fez 5.000 cópias, com certeza com a ajuda dos irmãos que estavam apoiando a sua mensagem. E ele não escondeu a mensagem. Ele não veio para fazer uma separação, tirar a pessoa da igreja. Ele foi para quem? Segundo a própria Wikipédia, foi para quem? Foi para os ministros adventistas, obreiros adventistas, né, que trabalham na obra, e também para os leigos, os membros, entregando as cópias da Vara do Pastor, as 5.000 cópias que ele tinha feito em 1930. Okay? Mas antes de publicar o livro, ele fez o quê? Ele foi para os pastores, os grandes líderes da Associação Geral, reunida em São Francisco, maio e junho de 1930. Então, irmãos, daí você pode concluir se o Tef veio com uma mensagem separatista contra a igreja adventista, tirando membro às escondidas. Nada disso. Nada disso. Ok? Ele fez o livro, antes de publicar, entregou 33 cópias aos maiores líderes da igreja. Praticamente ninguém respondeu só um, dizendo que o seu livro estava infundado, não tinha base, né? Sem abordar os pontos nos livros, os 12 pontos que ele abordou no livro, no manuscrito. Aí viu que eles não deram resposta embasada na Bíblia e o Espírito de Profecia. Ele completou seu livro e publicou 5.000 cópias, entregando aos pastores adventistas, obreiros e aos membros. Ok? E o propósito do livro, logo no início, diz que é um chamado a uma reforma. Olha, na capa do livro, em inglês é assim: The Shepherd's Rod, the 144,000, a call for reformation. A vara do pastor, os 144.000, um chamado para uma reforma. Não um chamado para uma nova igreja. Então, aqueles davidianos, infelizmente, que usam a vara do pastor para fundar uma nova denominação, uma nova igreja, eles nem entendem o que é a vara do pastor, infelizmente, não entendem. Porque o próprio livro diz, The Shepherd's Rod, the 144,000, a call for reformation. A vara do pastor, os 144.000, um chamado para uma reforma. E depois ele cita, eu creio, está bem pequenininho aí, mas eu creio que ele está citando aí Miqueias capítulo 6, verso 9, e aí de onde sai o nome para o pastor, né? Mas não dá para ler aqui. Mas enfim, você vê que é um chamado para uma reforma, não é um chamado para uma nova igreja. Ok? Certo? Vamos lá no próximo. Ainda a Wikipédia dizendo: apesar de ter sido excluído em 1930, o Tef continuou se opondo ao estabelecimento de um novo movimento.
coleções de grupos de estudo começaram a se formar em várias igrejas adventistas em todo o país, com o propósito de examinar as novas doutrinas de UTEF. Aqueles que aceitaram suas conclusões e promoveram seu material também foram excluídos. Ou seja, a mensagem chegou e muita gente começou a estudar a mensagem, porque tem base. Ok? Em 1932, o TEF publicou A Vara do Pastor, volume 2, um livro de 304 páginas, e aí começaram a surgir alegações, começaram a se espalhar que os crentes dos ensinamentos de UTEF estavam sendo removidos fisicamente dos cultos simplesmente devido a seu estudo dos materiais de UTEF. E isso aconteceu. Eu tenho os nomes, aí alguns dos nomes de pessoas que sofreram isso. E eles escreveram, foi tal distrito, tal igreja, tal associação e tal localidade, onde eles estavam sendo barrados e fisicamente removidos dos cultos simplesmente por estudar a vara do pastor, os ensinamentos de UTEF. Espalharam-se relatórios também que o próprio UTEF foi brutalmente agredido ao tentar entrar numa igreja adventista do sétimo dia em Los Angeles, Califórnia. Então, essa foi a resposta brutal da igreja aos ensinamentos de UTEF. Algo pacífico. O UTEF nunca foi alguém de violência, nunca. A própria Wikipédia falou. E o nome de UTEF é tão honrado lá e tão respeitado lá em Waco, Texas. Você vai ver as ruas aí que dizem The Porter, The Street, The Porter. Porter significa o porteiro, como ele é chamado lá, né? O pastor lá, né? O Victor UTEF. Então vai lá na cidade lá, vai ver o que aconteceu. Se eram pessoas violentas, pessoas com má índole, criticando a igreja, criticando o Estado, o país, nada a ver. Mas hoje, por causa da triste história de David Koresh, eles querem diabolizar, não sei se existe essa palavra, eles querem diabolizar os que estudam a vara do pastor, dizendo que somos filhos do diabo. Mas isso sempre acontece, né? Quando você prega uma mensagem que muitas pessoas não aceitam, os opositores têm a tendência de chamar os outros, né, de diabo. Ah, vocês são filhos do diabo, filhos de Satanás. Então isso estava acontecendo. Isso estava acontecendo com o TEF e com aqueles que estudavam a mensagem, os ensinamentos da vara, lá no início, né? Continua a Wikipédia dizendo: Victor UTEF tinha visões semelhantes às de Ellen White a não se chamar diretamente profeta. As pessoas veem essa palavra aí, visões, é ponto de vista. Ponto de vista. Quando diz assim, tinha visões semelhantes às de Ellen White ao não se chamar diretamente profeta. Então ele também nunca se considerou profeta. Ele nunca tinha assim, essas opiniões ou visões, né? Não é visões como visões proféticas que caiu em visão. Não está falando aí. Essa palavra visão que é traduzida aí na Wikipédia, infelizmente as pessoas dizem que o TEF tinha visões. Não é visões como caso de profeta. A palavra visões aqui é traduzida como views. Views pode ser traduzida como visões ou pode ser traduzida como ponto de vista, opiniões, views. E alguém, possivelmente mal intencionado, eu acho, né? É a minha opinião, um pastor, para denegrir a mensagem, dizendo que pegou essa palavra, essa parte ali da Wikipédia, dizendo que o TEF alegava ter visões. Mas você nunca vai encontrar uma coisa dessa na vara. Ele nunca falou, foi-me mostrado, vi em visão. Até porque a própria Ellen White diz que alguém ia vir para interpretar. As pessoas iam dizer, não interpretas as escrituras da devida maneira, da maneira correta. Ou seja, há alguém que ia vir para interpretar as profecias
que tem a ver com o grande e terrível dia do Senhor. Nada de visões, semelhante às visões como teve Ellen White, né? Aquelas visões proféticas que ela tinha, como Daniel, né? O Tef é um profeta à maneira de João Batista, que nunca vimos na Bíblia João Batista tendo visões. Tá? E João Batista foi chamado de Elias, o profeta. Okay? Então é o tipo do João Batista, né? Tá? Um tipo, né? Com uma mensagem forte para acordar a igreja do Senhor e despertar-nos. O Wikipedia diz assim, ela tinha visões semelhantes às de Ellen White, ao não se chamar profeta, diretamente profeta, preferindo chamar sua obra de um chamado a uma reforma. Olha só a humildade. Algumas comparações também podem ser feitas no molde de John C. Waggoner. Ok? Então, se você está dizendo que o Tef tinha visões, por que você não falar que John C. Waggoner tinha visões? Porque a Wikipédia diz a mesma comparações podem ser feitas no molde de A.T. Jones e E.J. Waggoner. Ele acreditava na doutrina da justificação pela fé, o Tef. Entretanto, ele não negou em nenhum momento que foi usado por Deus para trazer a última mensagem para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele não veio para formar uma outra igreja, formar uma nova denominação. Ele sempre diz que ele tinha uma mensagem para a igreja, um chamado à reforma. Ele acreditava que sua mensagem era aquela profetizada em Miqueias capítulo 6, verso 9, e Miqueias capítulo 7, verso 14. Um homem pequeno e quieto, ele sentia seu dever como um crente, na verdade presente, e um cristão bíblico, de alcançar sua igreja, pensando que sua doutrina levaria a reformas conservadoras na denominação. Seu livro, publicado em 4 de dezembro de 1930, causou uma grande agitação na Igreja Adventista do Sétimo Dia, evidenciada pelo fato de, 4 anos depois, o Tef ter sido ouvido por 12 líderes da Igreja Adventista. Claramente você vê que ele era um homem determinado e era o dever dele levar a mensagem que ele acreditava ser uma mensagem enviada por Deus à amada Igreja do Senhor. Nunca o Tef defendeu a ideia de fundar uma nova igreja, uma nova denominação. Nunca. E a Wikipédia está dizendo isso aqui. Agora eu pergunto para vocês. Quando a pessoa faz uma pesquisa sobre a Igreja Adventista, coloca na Wikipédia Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Wikipédia vai dar uma história certinha do que aconteceu com a Igreja Adventista, como cresceu, quem surgiu. E se tiver algum erro, alguma coisa, a igreja entra em contato e eles corrigem. Então é isso que eu estou fazendo com a mensagem da vara e a pessoa que trouxe, Victor Utef. Então, meus irmãos, aqui está dizendo o que aconteceu realmente. A mensagem causou um impacto tão grande na Igreja Adventista, que em 1934, 4 anos depois de ter sido publicado o livro, o Tef se reuniu com 12 líderes do mais alto escalão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a nível mundial. 12 líderes grandes da Igreja Adventista, da Associação Geral. Boa parte deles eram da Associação Geral. Ok? Continua o texto. Não encontrando outro recurso após a Igreja Adventista do Sétimo Dia ter rejeitado as reivindicações e pedidos de reforma de UTF, os seguidores da vara organizaram a Associação Publicadora Universal. Ou seja, eles organizam uma associação para publicar a mensagem. Isso não é uma nova igreja. É uma associação para publicar a mensagem. O objetivo da Associação Publicadora Universal foi a publicação da mensagem da vara, que os seguidores da vara acreditam ser o cumprimento do Senhor, de Miqueias capítulo 6, verso 9, 7 e 14.
Em dezembro de 1933, o presidente da Associação de Califórnia, A.T. Wilson, abraçou publicamente as ideias de UTF e começou a promovê-las, tornando-se o vice-presidente da Organização da Vara do Pastor de 1934. Aí tem um presidente de uma associação adventista que se converteu, né? Ele foi um presidente da associação, se converteu. A mensagem, no caso, né? Aí você vê que a associação publicadora, que mais tarde vai ser mudado de nome, qual o motivo? Segundo o TEF, segundo o que eles fizeram, qual foi o motivo? O motivo foi levar a mensagem da vara para a igreja adventista. É trabalhar em favor da igreja. Por quê? Ezequiel 9 vai acontecer. Vai acontecer. A essência da mensagem da vara do pastor é advertir aos nossos irmãos que há um terrível juízo prestes a acontecer na IAS e que os irmãos da igreja adventista precisam ouvir, ou para aceitar ou para rejeitar, mas devem ouvir. Então esse é o motivo de criar a associação. Não para fundar uma nova igreja, é para trabalhar em favor da igreja do Senhor. Continua a Wikipédia dizendo: em 18 de janeiro de 1934, uma audiência formal foi concedida quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Tabernáculo de Fullerton, Califórnia, enviou um pedido aos administradores regionais solicitando uma audiência oficial para examinar os ensinamentos de UTF, ou seja, uma igreja lá, a Igreja do Tabernáculo de Fullerton, Califórnia, pediu uma audiência oficial para a igreja. Quando? 1934, ou seja, mais de 4 anos depois que a mensagem da vara chegou em 1929, pedindo uma audiência. Bora fazer uma audiência, bora resolver esse problema. Okay? O acordo estipulava que 12 ministros deveriam se reunir com um painel para ouvir os pontos de vista de UTF. O UTF deveria apresentar 5 estudos para o painel em uma semana. 5 estudos em uma semana. Após cada estudo, o painel deveria examinar seu estudo, determinar sua veracidade e convocar novamente a reunião. Se fosse encontrado um erro no estudo, a reunião deveria ser interrompida. Então, primeiro, ele vai apresentar um estudo. O painel vai se reunir depois para examinar o estudo, para ver se está de acordo ou não. Tudo parecia beleza, tudo parecia bem, até que começou a reunião, né? E você pode imaginar o que aconteceu. Mas vamos deixar que a história nos conta o que realmente aconteceu lá, naquela reunião que eles vão fazer. Vamos lá. A audiência ocorreu na segunda-feira, 19 de fevereiro de 1934, em Los Angeles, Califórnia. Segundo o TEF, ele só soube dos detalhes da audiência na quinta-feira anterior. 12 ministros experientes foram escolhidos para ouvir os pontos de vista de UTF e decidir se esses pontos de vista eram consistentes com o entendimento da igreja sobre a profecia. O entendimento da igreja sobre a profecia. Para ver se os pontos de UTF batiam, né? Com um entendimento da igreja. Os 12 ministros foram. Aqui estão os nomes. Aqui não é história inventada, meus irmãos. Aqui estão os nomes. A.J. Daniels, secretário do campo. Glenn Calkins, presidente da Associação da União do Pacífico. G.A. Roberts, presidente da Associação do Sul da Califórnia. Sprout, presidente da Associação do Sudeste da Califórnia, Arizona. Reeve, professor de Bíblia no Colégio de Evangelista Médico. H.M.S. Richards, evangelista. C.M. Sorensen, professor de Bíblia no Colégio Júnior do Sul da Califórnia. J.A. Burden, gerente do
Sanatório Paradise Valley. J.C. Stephen, professor da igreja, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Glendale, Califórnia. W.M. Adams, secretário de Liberdade Religiosa da Associação da União do Pacífico. J.E. Fulton, presidente da Associação do Norte da Califórnia. E F.C. Gilbert, secretário de campo da Associação Geral. Esses são os grandes líderes, professores, pastores grandes, de grande renome, que se reuniram com o humilde instrumento, o TEF, que nem era teólogo, nem pastor, nem ancião ele era. Só um simples membro simples professor da escola sabatina, que foi removido, como você já viu na primeira parte. No mesmo dia, sem que o TEF soubesse, ou seja, que dia? 19 de fevereiro de 1934, enquanto o TEF estava se reunindo com esses grandes líderes lá em Califórnia, lá em Los Angeles, Califórnia, no mesmo dia, assim que o TEF soubesse, o mais alto órgão eclesiástico da igreja reuniu-se em Washington, D.C., declarou seus ensinos como heresia e nomeou um comitê para preparar um documento refutando seus argumentos para a circulação geral. Então, isso foi só uma fachada. Como a igreja pressionou, no dia 18 de janeiro, pressionou para que se resolvesse isso, a igreja lá na Califórnia, a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Tabernáculo de Pollington, pressionou, pediu, enviou um pedido aos administradores regionais para dar uma audiência, para tentar resolver esse problema da vara. Então eles organizaram essa audiência 19 de fevereiro de 1934 e enviaram os grandes líderes aí. Só que no mesmo dia, sem que o TEF soubesse, antes de terminar a série de estudo que ele ia passar, lembrando que o acordo foi o quê? Isso está no livro A Grande Controvérsia sobre a Vara do Pastor. Qual foi o acordo? Você vai apresentar 5 estudos. Após cada estudo, vamos nos reunir e analisar o que você foi apresentado. E se houve um erro no estudo, a reunião vai ser interrompida. Mas tem que apresentar, Vai apresentar, vai ver se bate. Só que no mesmo dia, já no primeiro dia, eles reuniram lá na Califórnia um comitê, o mais alto órgão eclesiástico da Igreja Adventista. Reuniu-se em Washington, D.C., aí que estava a sede da igreja lá, antes que foi mudada para Silver Spring, Maryland. Aí foi aí em Washington, D.C., Tacoma Park, aí estava o lugar. Aí se reuniram lá em Tacoma Park, Washington, D.C., e condenaram os ensinamentos de UTF e fizeram um documento para circulação geral, condenando os ensinamentos da vara. Que hipocrisia. Que hipocrisia. Ok? Porque aos membros do Comitê da Associação do Pacífico, essa foi a carta aí que o UTF escreveu, Olha só que o UTF escreveu, não sei se foi o UTF, Não, a carta que a igreja escreveu, Aos membros do Comitê da Associação da União do Pacífico. Prezados irmãos, aí não vou ler a carta, Aí o UTF mencionou eles mencionaram quais foram os temas que o UTF ia apresentar, a colheita, Ezequiel 9, a besta leopardo e tal. Aí mostra assim, após cada estudo, o comitê selecionado pode se retirar para consultas, e pode então apresentar suas provas de erros nos ensinamentos do irmão UTF. Provas essas a serem extraídas apenas da Bíblia e do espírito de profecia. Se após o primeiro estudo erros puderem ser comprovados pela autoridade mencionada acima, estudos adicionais não devem ser dados. As mesmas condições devem prevalecer após cada estudo subsequente. Ou seja, você vai apresentar e vamos nos retirar para fazer consultas. Mas isso não foi o que foi dito.
foi totalmente uma cilada, porque no mesmo dia, segundo a própria Wikipédia, e segundo também os livros que o TF deixou, que aconteceu, porque depois isso vazou, né? Não que vazou, depois foi publicado o que eles fizeram lá em Washington, D.C., no mesmo dia que o TF estava sendo reunido lá em Califórnia, em Los Angeles, Califórnia. É uma coisa muito estranha, né? Aqui está a carta que a própria igreja apresentou para fazer, né? Então, é uma contradição. Essa é a carta. E a contradição diz lá no mesmo dia. O mais alto órgão eclesiástico da igreja reuniu-se em Washington, declarou seus ensinos como heresia no mesmo dia, sem que ele soubesse. Ou seja, ele não chegou a apresentar os temas. A colheita, Ezequiel 9, a besta, leopardo, Apocalipse 13, Oséias capítulo 1 e 2, Mateus 20, etc. Não apresentou, não conseguiu apresentar, porque no mesmo dia foi condenada os ensinamentos dele sem antes ser ouvido. Em Los Angeles, a reunião começou com uma oração e uma leitura literal do acordo que uniu o painel. Foi expressado pelo presidente do comitê, que era Arthur Daniels, que a reunião seria realizada em estrita harmonia com os termos do acordo estabelecido na petição por escrito. O TF apresentou seu primeiro estudo com o tema sobre a colheita. Veja só, a carta foi assim. O tema foi a colheita. O TF apresentou o primeiro estudo, né? Apesar da declaração do presidente e dos termos do acordo, o painel solicitou que o TF continuasse com o restante dos seus estudos após a conclusão do seu primeiro estudo, para que o painel pudesse ter o quadro completo. Quando o TF declinou em harmonia com os termos do acordo, a reunião foi abruptamente adiada. O comitê apresentou suas conclusões por escrito 4 semanas depois, em 18 de março de 1934, declarando unanimamente que seus ensinamentos eram falsos. Depois de sentir que foi tratado injustamente, em sua audiência, o TF começou a formar uma associação com o objetivo de promover o reavivamento e a reforma entre os adventistas do sétimo dia, apesar de ter entre os adventistas do sétimo dia. Veja, ele viu que foi tratado injustamente, eles mesmos não respeitaram o acordo. Eles não respeitaram o acordo da própria carta que eles escreveram. Assinado por quem? Quem foi que assinou aí? Respeitosamente apresentado, representantes da Igreja do Tabernáculo, J.W. Rich, L.R. Somerville e para a Vara do Pastor, o TF. Os 4 assinaram o acordo. Você vai apresentar um tema, vamos nos reunir para a consulta e depois vamos ver se tem erro. Se tiver erro, não vai haver mais apresentações. Só que na primeira apresentação, depois que o TF terminou o tema da colheita, eles já falaram para o TF continuar com outro tema. O TF falou, não, a gente concordou que eu vou apresentar um tema e vocês vão dizer onde está o erro, antes de apresentar o próximo tema. E eles, ficaram com certeza bravos e pararam a reunião. Descontinuaram as reuniões. E até hoje tem esse problema. Terminando aí, essa Wikipédia dizendo: apesar de ter dado este passo, o TF continua a defender que os aderentes continuassem a manter a membresia dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Apesar de formar uma associação com o objetivo de promover o reavivamento e a reforma entre os adventistas, o TF falava para os irmãos: fiquem na sua igreja, não saiam da igreja. Ok? Na verdade, a mensagem da Vara do Pastor é uma mensagem que vem para unir o povo de Deus com a verdade.
Não é para tirar o povo de Deus da igreja, é unir-se para nos preparar contra a heresia, contra o mundanismo, contra as coisas erradas que estão entrando e infiltrando na igreja do Senhor, que é a igreja adventista do sétimo dia. Não tenho dúvida disso, tá? Vamos continuar com o relato da Wikipédia. Os acontecimentos dos primeiros anos do movimento davidiano fornecem até certo ponto alguma percepção das razões pelas quais a controvérsia continua ainda na igreja adventista do sétimo dia. Em 1934 e 36, a igreja adventista do sétimo dia declarou a mensagem da vara do pastor como heresia. Hoje, ela continua a identificar o movimento davidiano como um movimento desleal e divisor. Qualquer membro que escolha identificar-se com a mensagem davidiana ou com seu originador sujeita-se à disciplina da igreja, até inclusive de ser removido. Então, até hoje tem esse problema. Mas de onde surge esse problema? Qual foi o causador, o principal causador? Na verdade, o TF veio com a mensagem e a igreja deveria tratar a mensagem como deve ser tratado, né? Respeitar os acordos, né, que eles fizeram, ouvir e apresentar o erro. Porque eles mesmos falaram isso na carta. Provavelmente nessa carta você não vai ouvir. Não vai ouvir de ninguém. Após cada estudo, o comitê selecionado pode se retirar para consultas e pode então apresentar suas provas de erros nos ensinamentos do irmão UTF. Provas essas a serem extraídas apenas da Bíblia e do Espírito de profecia. Ponto final. Tu apresenta o estudo e agora vamos mostrar pela Bíblia e pelo Espírito de profecia se tem erro ou não. Mas não foi assim que aconteceu. Vamos agora passar pela terceira parte da mensagem da vara do pastor. Tá certo? Vamos na terceira parte, ok? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, A Voz de Ezequiel 9, é o momento de se inscrever. Se você quiser aprender mais desses temas, veja os vídeos que falam da mensagem dos 144.000, Ezequiel 9, o reino, etc., dos 7 selos, etc., tá bom? Vamos agora para a terceira parte da mensagem sobre a vara do pastor. Deus abençoe vocês e até a próxima parte, até a parte número 3.